Bom, vamos lá, a gente vai fazer uma análise agora sobre as manifestações patológicas aqui no imóvel e a gente precisa entender, a princípio, que não existe uma metodologia normativa, né? Quando nós observamos as estruturas, precisa entender as metodologias executivas e normativas, que aqui no caso não existe, né? Foi feito aí com um pedreiro, a gente chama pedreiro de vila, ele não atendeu aí nenhum tipo de norma, nem a nossa 6118, que é a nossa norma de concreto armado, nem 6122, nem outras normas aí pertinentes às construções. Então o que a gente precisa entender quando faz a avaliação, e a gente chega aqui, a gente começa a observar abaulamento das vigotas, né? Você observa que nós temos grande flexão de laje, né? E levando em consideração ao dimensionamento das vigas, já dá para a gente ver que as vigas não atendem o vão a qual ela deveria atender. Nós temos vigas de 30, né? Nós temos um pilar no meio aí, dá para ver que não foi dimensionado de forma correta. Além disso, nós temos diversas outras anomalias de ordem estrutural que vai gerar um grande risco para o proprietário. Dentre elas, as armaduras expostas, né? Olha a quantidade de ninho de concretagem que tem. Observa-se que não se utilizou espaçadores, né? O pessoal não utilizou espaçadores. E aí você já tem a armadura aí corroída sem sequer ter entregado a obra. Vamos para cima agora. Aqui no pavimento superior, a gente observa que a grande presença de resto de obra, entulho, saco de cimento, mostra aí que o prestador já é bem desorganizado, né? Como se trata de uma perícia, essa perícia vai ser uma prova documental, uma prova para o juízo, então a gente está tudo paralisado, as execuções não estão continuando, e a gente vai fazer o laudo aí para mandar para o judiciário para tomar as medidas cabíveis. Então a gente observa aqui que nós temos uma situação muito curiosa, né? O que o pedreiro fez aqui? Ele criou uma viga, né, nessa laje que já está abaulada. A gente anda por aqui, a gente já sente um índice de vibração muito alto, né? E aí já foram feitas medições lá, nós identificamos que foi colocado uma vigota, aí, uma laje treliçada tipo H8, que é uma laje aí recomendada para um vão de até 3,5 metros. Nós temos um vão aqui de 4 metros, aproximadamente 3,95, quase 4 metros, ou seja, a vigota já não atende esse vão, deveria ser aqui uma H12, e aí a sobrecarga, que também não foi dimensionada, e ele me lançou uma viga que ela não segue uma metodologia, um arranjo construtivo eficiente, e ela não tem ligação com outros componentes construtivos. Mais curioso ainda, né, que a gente não sabe o que se passou na cabeça dele, é que ele não fez um pilar, né, para suportar essa viga de borda, que é essa viga que faz a sustentação da laje de cobertura, né? E você observa o tamanho do vão da qual ela é exigida a suportar as cargas, ela não tem um pilar ali de apoio, não tem pilar de canto, não tem pilar no meio, ou seja, a gente não pode definir ela nem como uma viga em balanço. Aí você, durante as vistorias, você observa que ele veio com a viga com uma altura, chegando aqui, ela muda de altura no bloco e termina o seu engastamento na viga que vai para os outros ambientes. Então, não segue-se uma metodologia eficiente, não atende às normativas. Nós vamos solicitar o escoramento desses componentes agora, daqui por diante, e pedir para que seja feito os reforços, né? Lá provavelmente a gente vai recomendar que seja feito o reforço com perfilado metálico, perfilado americano, e aqui em cima a gente vai continuar no próprio concreto armado, dissipando a carga nas vigas que nós vamos adicionar como reforços. Pessoal, casos mais curiosos foram identificados aqui também. Olha o cobrimento dessas armaduras, né? Nada de cobrimento, ou seja, a função do concreto aí como uma camada passivadora já não se faz, não faz mais a função pela qual nós esperamos. Então essas armaduras aí, elas serão, né, será recomendado que seja feito o tratamento delas e depois seja feita a recomposição com argamassado, argamassa própria aí para cobrimento, e depois vai trabalhar com embolso e tudo mais. Aqui a gente pode observar as vigas, todas as vigas de borda que sustentam a laje da parte superior com as armaduras expostas, né? Ou seja, aí o prestador não tomou o cuidado de manter as armaduras com uma camada mínima aí de concreto, como determina a nossa 6118, os 2,5 centímetros aqui para a região de São Paulo.
Pessoal, mais anomalia aqui de armaduras expostas, tá? A gente nota aí que é uma viga de borda que sustenta a laje, embora a direção dessa laje esteja dissipando lá, mas ela tem uma função de amarração, tá bom? A gente observa aqui a presença de armaduras expostas, né? A gente nota-se que o agregado ele não atendeu aí um bom adensamento. Isso aí ele leva em consideração ao traço, ao controle do concreto que não foi feito de forma correta. E a gente tem essas diversas anomalias aí da concretagem. Mais uma anomalia aqui, que é um caso muito importante para o pessoal que faz a execução de obra, é você não fazer a emenda da viga fora dos apoios. Né? Ele até que tomou um cuidado ali em fazer uma emenda em 45 graus, mas lembramos que o concreto não emenda. Né? É necessário que se faça uma ponte de aderência ali com uma nata para receber, mas que ele seja feita essa emenda em cima dos apoios, tá? Nunca no meio da viga ou próximo às zonas de cortante. Vamos lá, aqui. Mais um erro grotesco de execução. Ele me passou uma tubulação de 50 de água fria dentro da viga e, como não se bastasse, passou aí, você vê que a armadura dele, ele não tomou nenhum cuidado, nenhuma cautela em proteger essa armadura com a camada passivadora, que é o nosso concreto, e respeitar aí os espaçamentos mínimos previstos na nossa 6118. Você pode falar, mas engenheiro Camilo, é uma obra residencial, não tem controle mesmo. Pois é, se nós pensarmos assim, a gente nunca vai ter uma eficiência na execução. Então é importante que todo proprietário, quando for fazer a sua contratação da mão de obra, tenha convicção, né, de quem está fazendo a obra, que ele tenha um conhecimento, e é impreterível que ele escolha um profissional capacitado, um engenheiro ou um arquiteto que entende de execução, para poder fazer esse acompanhamento e não entregar isso aqui. Por incrível que pareça, a contratação de um profissional técnico em uma obra, de um engenheiro ou de um arquiteto, torna-se a obra mais econômica. As pessoas acham que vai ficar mais cara, e não é. Você contratando um profissional correto, um profissional de boa índole, um profissional capacitado, ele vai enxugar a tua obra e vai te entregar a tua obra. A gente não fala que sem anomalias, porque é muito difícil você não ter anomalias estruturais, mas o menor número possível de manifestações patológicas.